Esse vídeo é para você que tem dificuldade demais em fração. Só de ouvir essa palavra já fica de cabelo em pé. Na aula de hoje nós estudaremos um pouco sobre operações com fração. Nessa aula em específico, soma e subtração de frações, que costuma agarrar demais a galera aí na preparação para o vestibular. O meu nome é Caio Conrado, eu sou professor aqui do Checkmate há 2 anos e o Felipe me convidou para essa série de vídeos de matemática fundamental que vão ajudar a solidificar as bases para que você avance para os conteúdos mais avançados com muita tranquilidade. É muito comum na nossa experiência com pré-vestibular a gente encontrar casos de alunos que conseguem entender completamente o conteúdo de probabilidade, por exemplo. E na hora de efetuar as operações, fazer uma soma de frações, a pessoa coloca a questão dela toda por água abaixo, por não saber uma coisa fundamental que pode ajudar demais ali na resolução dos exercícios. Então é impossível negligenciar essa parte de matemática fundamental, pois sem ela você não consegue desenvolver os raciocínios mais avançados. E aí, nessa série de vídeos, nós trabalharemos com muita calma e muito cuidado todos os aspectos principais de matemática fundamental. Os alunos do Checkmate já têm acesso a esse curso completo, com material, com exercícios extras e, além disso, uma equipe de monitores que está disponível para ajudar todos os dias da semana, o tempo inteiro, sempre que tiver aquela dúvida, aquela coisa que te agarra no exercício. Isso não é problema aqui para os alunos do Checkmate. Então bora para a aula. Antes de começarmos a aula aqui, deixei no quadro a resposta dos 2 exercícios que eu deixei na última aula, de para casa aí para vocês praticarem um pouquinho o assunto do último vídeo. E agora nós vamos começar o assunto dessa aula, que é operações com frações. Na aula de hoje, nós estudaremos soma e subtração de frações. Aqui nos exemplos, visivelmente, vocês já vão ver que tem 2 adições, mas tudo que a gente disser aqui de adição também vale para subtração e faremos alguns exemplos ali também envolvendo a subtração. Gente, nessa parte de operações com frações, né, de adição e subtração, nós temos 2 casos. O primeiro caso é aquela maravilha, gente. É aquele caso que todo mundo quer que apareça na vida, todo mundo quer que apareça na prova. É mais gostoso do que tirar um 800 mais na prova de matemática do Enem. Esse caso aqui é em que os denominadores, que é como a gente vai chamar essa parte de baixo da fração aqui, em que os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, fica muito tranquilo de somar ou de subtrair. Por exemplo, 3/7 mais 2/7. A gente mantém o denominador, que é 7, e faz a operação normalmente com os numeradores. 3 mais 2 é 5. Então, olha que maravilha. 3/7 mais 2/7 é igual a 5/7. Ah, professor, mas e se fosse uma subtração? Mesma coisa. Vamos fazer uma subtração aqui do lado, olha. Vamos supor que temos 1/6 menos 4/6. A gente mantém o denominador, que é 6, e faz 1 menos 4. Lembrando da aula de adição e subtração envolvendo números naturais, 1 menos 4. Tem R$1 no banco, gasto 4, fico com saldo negativo em 3. Então aqui é menos 3/6 e ainda aqui nós conseguimos simplificar. Como a gente pode simplificar uma fração? A gente pode simplificar uma fração dividindo tanto o numerador, que é o valor de cima, quanto o denominador, que é o valor de baixo, pelo mesmo número. Nesse caso aqui, nós conseguimos dividir os 2 por 3. Consigo dividir aqui por 3 e consigo dividir aqui também por 3. Isso vai fazer com que nós consigamos simplificar aqui a nossa fração. Então, menos 1/2. Da mesma forma que nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo valor, nós podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Isso não altera o valor da nossa fração. Essa operação pode ser feita quando for conveniente para a gente. O segundo caso aqui, gente, vai ser o desafio da aula de hoje. Nós precisamos fazer essas operações quando os denominadores forem diferentes também. Olha ali, os denominadores 7 e 5. E para esse segundo caso, nós temos 2 métodos diferentes. Nós temos o método do MMC e o método que é ensinado no nosso curso também como uma alternativa, que é o método da borboleta. O MMC, gente, ele passa por um cálculo que tem a ver com a fatoração desses números em fatores primos, uma fatoração simultânea.
Então, eu vou relembrar aqui como a gente faz o cálculo de um MMC. Para calcular o MMC entre dois números, a gente coloca esses dois números que nós queremos calcular o MMC e vamos dividindo esses números aqui, coloca uma barrinha, e a gente vai fazendo a divisão desses números por números primos. Lembrando, números primos são aqueles em que a gente só consegue dividir por um e por ele mesmo. Só são divisíveis por um e por ele mesmo, só nesses dois divisores. O primeiro número primo é o 2. Mas 2 não dá para dividir. Nem 7 divide por 2, nem 5 é divisível por 2. E a gente parte para o próximo número primo, que é o 3. Também não dá. Partimos para o próximo, 5. Aí rolou, olha. 7 e 1. E aí dá para dividir por 7 também, ficando com 1 e 1. Então, o MMC vai ser dado pela multiplicação desses fatores primos aqui. Nesse caso, é igual a 35. Galera, para somar duas frações pelo MMC, a gente vai fazer um processo aqui que é bem repetitivo. E na repetição, na prática, ao longo dos seus estudos para o vestibular, você vai pegando o jeito cada vez mais de fazer essa operação. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir esse MMC pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. Falando de um jeito mais informal. Pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, olha só. 35, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 35 dividido por 7 é 5. E aí a gente faz 5 vezes o de cima, que é 1. 5 vezes 1, 5. 35 dividido por 5, dividimos pelo de baixo, é 7. 7 vezes 2, que é o de cima, 14. Então aqui ficamos com 19/35. Esse é o método do MMC. Vamos fazer agora pelo método da borboleta. O método da borboleta ele vai funcionar melhor quando a gente tiver frações menores, que aí o resultado não vai ficar tão grande para a gente simplificar depois. E ele vai funcionar melhor também para duas frações. Isso não significa que ele não funcione para 3 ou mais frações. Isso significa que com 3 ou mais frações nós teremos mais trabalho. E como funciona esse método? A gente vai fazer assim, ó. Multiplica 1 vezes 5 e 7 vezes 2. Por isso que chama borboleta, porque fica parecendo uma borboletinha aqui. Na minha imaginação fica parecendo, não sei na de vocês. Ó, 1 vezes 5 é 5, 7 vezes 2, 14. E aí a gente coloca sobre a multiplicação dos dois denominadores. Então aqui fica 35. Chegamos no mesmo resultado, 19/35. Vamos praticar aqui um exemplo um pouquinho maior com 3 frações, envolvendo também uma subtração. Eu vou fazer pelo método do MMC, que é o que eu prefiro para quando temos 3 ou mais frações. Então, a gente começa pelo cálculo do MMC mesmo. Aqui é o MMC entre 6, 9 e 1. A maioria das pessoas, muitas pessoas gostam de colocar aqui 1 sobre 1 para lembrar que o denominador dessa terceira fração aqui é exatamente 1, tá? Então, é uma dica que fica aí. Então, vamos para o cálculo do MMC. Aqui a gente consegue dividir por 2, que é o menor primo que conhecemos, e aí fica 3 e 9. Dá para dividir por 3, que fica 1 e 3. Por 3 de novo, 1 e 1, e aí nós finalizamos. O MMC é a multiplicação desses 3 fatores primos aqui, que vai dar 18. 9 vezes 2, 18. Beleza. Então, a gente vai colocar todo mundo aqui sobre 18. Lembrando, gente, de respeitar os sinais que estão ali, né? Tem um mais aqui e um menos aqui. Não se esqueçam disso. E a gente vai refazer aquele processo que eu disse para vocês que é repetitivo, mas que nessa repetição a gente vai pegando o jeito. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 1, 3. 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 7, 14. E 18 dividido por 1 é 18. 18 vezes 1, 18. E agora no numerador, nós temos uma operação que nós estamos acostumados a fazer, porque fizemos lá na nossa primeira aula. 3 mais 14 é 17.
Se eu tenho R$17 e gasto 18, gastei mais do que eu tinha, meu saldo fica negativo em 1. Então a resposta é 1/18. Galera, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Foi pensada com muito carinho para que vocês pegassem ali o mais importante de fração para o Enem. E eu deixei aqui um exercício para vocês praticarem sozinhos. E aí a resposta vai ser dada no início da próxima aula. Eu espero vocês lá e deixa aqui no comentário qual resultado você encontrou. Até a próxima!